Muito bom dia a todos vocês, queridos irmãos e irmãs. Mais uma manhã abençoada, onde a gente vai buscar da palavra de Deus, vai buscar alimentar aquilo que Ele nos fala e derrama sobre as nossas vidas. Bem-vindo, você que está chegando aí, bom dia para todo mundo. Estou vendo um monte de gente entrando aqui, seja muito bem-vindo. Tá todo mundo firme na leitura da Bíblia aí? Estamos firme ou não? Estamos firmes naquilo que Deus vai nos ensinar através da palavra? Está preparado para hoje? Hoje, que Deus nos dê graça, porque tem tanta coisa maravilhosa que dá vontade de fazer duas lives, de tanta informação que tem. Como é bom a gente estar junto, reunido. Eu quero dar um abraço para todo mundo, os filhos queridos aqui de Brasília que estão envolvidos nesse propósito. Tem muita gente de fora de Brasília, inclusive, de fora do Brasil também assistindo. Que Deus possa abençoá-los em nome de Jesus. Quero mandar um abraço especial para uma moça que chama Jéssica. Jéssica, eu e a pastora Mila, nós lemos o teu testemunho. Como é maravilhoso, são testemunhos como o teu que nos fazem prosseguir e ver que todo esse propósito tem um propósito muito acima do que a gente mesmo imagina, viu? Que Deus te abençoe, Jéssica. Continua firme em nome de Jesus Cristo. Vamos nessa, gente. Que Deus possa te dar sabedoria, unção, que Deus possa falar contigo de forma sobrenatural, que hoje o Espírito Santo se revele a nós em o nome do Senhor Jesus Cristo. Tem muita coisa pra gente entender hoje. Já estão brincando comigo, mandando mensagem: pastor, parece Netflix, nós estamos esperando um episódio após o outro. Então vamos iniciar. Espírito de Deus, venha sobre as nossas vidas, nos visita em nome de Jesus Cristo, preside esse momento aqui, Pai. Fala conosco para honra e glória do teu nome. Abre o nosso entendimento e nos dá sabedoria e revelação, eu te peço, Pai. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Vamos nessa? Eu vou começar a comentar então o texto de hoje. Como você já bem sabe, nós vamos... quando eu inicio os comentários, eu vou tirar aqui os comentários da live para você se concentrar mais. Lá no finalzinho eu volto de novo para você poder dar um oi. Então seja muito bem-vindo, você que está chegando aí. Tem pessoas de outras igrejas Bola de Neve, pessoas de outras cidades. Como é bom a gente estar unido para simplesmente ler a palavra e entender da palavra. Então vou tirar os comentários aqui, vamos nessa. O caminhão vai sair na ladeira em nome de Jesus, vamos nessa. Ontem nós terminamos então em Gênesis capítulo 42. E ele terminou de uma forma tão maravilhosa e até um suspense no ar, porque os irmãos de José chegam no Egito para levar comida. José fala: olha, eu vou prender um irmão de vocês aqui, porque se o irmão mais novo não vier, eu não libero o que está preso. E aí a grande dúvida ficou: será o que vai acontecer? Será que Benjamim vai vir? Será que Jacó vai permitir? Então terminou assim. No final do capítulo 42, versículo 38, Jacó aparentemente toma uma decisão que ele diz assim: olha, meu filho não descerá convosco. Tipo, nem vem envolver em Benjamim nessa. O irmão dele já morreu e agora ele está sozinho. O irmão dele era o próprio José, tá? E se algum desastre acontecer no caminho, eu vou descer com as minhas cãs de tristeza à sepultura. Era uma expressão. Ou seja, eu vou descer para a sepultura amargurado. Eu vou entrar em amargura se o meu Benjamim morrer. Então o suspense tá e acontece. E agora? Pensa comigo na cabeça de Jacó como pai. E Jacó tinha várias falhas. Eu já te falei que é interessante que Deus não omite as falhas dos seus filhos no Antigo Testamento, principalmente, e também no Novo. Ele mostra a natureza do homem falha, e mesmo assim ele é um Deus de redenção. E Jacó se preocupa com Benjamim que não tá, mas Simeão fica preso lá então? É isso, Simeão? Problema teu aí, se vira aí no Egito? Como assim? E Jacó tinha uma natureza que ele tinha que ser transformada. Desde o começo da sua história, ele não foi um cara de decisões. Não foi ele que foi lá buscar o carneiro para fazer o guisado para o pai dele. A mãe dele sempre o pediu para fazer as coisas e ele fazia a mando da mãe. Então ele nunca foi um cara que tomou decisão, que tomou pulso. Por exemplo, quando Diná foi deflorada, você lembra comigo que ele não se posiciona, ele fica meio assim, não faz nada. Os outros dois irmãos que vão lá e matam os inimigos. Então a ausência de posição de um pai traz dano para sua família. E agora de novo, os irmãos voltam da viagem, voltaram com o alimento, o dinheiro de volta nos sacos, mas voltaram com menos um. E Jacó parece não decidir nada. Tipo, ele vai meio assim: deixa que o tempo vai passar, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e assim vai. Mas a fome persistia, eles iam ter que voltar a comprar. E o capítulo 43 começa dizendo isso. A fome continuava, a fome já era grave sobre a terra. E os filhos de Jacó falaram: pai, a gente tem que voltar para o Egito.
para comprar. E o pai falou, tá bom, volta pro Egito, pode comprar. Mas aí os filhos falaram, Judá chega e fala, pai, você esqueceu? Que ele disse que ele não vai olhar na nossa cara, a gente não voltar com o irmão mais novo? Pai, é hora de você decidir. Então, finalmente, era meio que Deus dizendo, Jacó, meu filho, agora é tua hora, cara. Ou você decide ou não decide. Chega de omissão, chega de não se posicionar diante das questões. Qual que é a tua decisão? Você vai mandar Benjamim ir junto pro Egito? Ou você vai mandar os filhos irem sem ninguém e aí correndo o risco de José não receber os que ele não iria receber? E aí? Qual é a tua decisão agora? Finalmente, Judá se coloca como responsável, cara, eu vou ser o tutor, eu vou cuidar, se Benjamim não voltar, essa culpa é minha perante ti durante toda a vida. Então ele tenta argumentar, até que finalmente lá no capítulo 11, finalmente Jacó decide, como ele tinha que decidir. Ele diz assim, versículo 11 de capítulo 43, tudo bem, então faz assim, já que é para ir, leva um pacote de coisas. Pega do que tem mais de precioso na terra. Leva presente, leva bálsamo, leva mel, leva mirra, leva aromas, leva pistácia, leva amêndoas, leva dinheiro em dobro. Restitui o dinheiro que veio no saco por engano e leva mais dinheiro. Leva um pacote de restituição. Só esse versículo aqui dá um livro, então não dá nem para explicar o que significa cada item. Mel, amêndoa, a pistácia, os aromas, a mirra, são presentes de valiosidade, são coisas preciosas, que ele manda simbolizando paz, simbolizando restituição. Ele nem sabia, obviamente, quem era José. Ele sabia, na cabeça dele, ele está mandando para um dos príncipes do Egito, um cara no Egito. Então eles vão. Eles perseguem esse caminho, ele diz que o Senhor nos restitua. E Benjamim era um menino, e Benjamim, até agora, Benjamim não abriu a boca. O futuro dele está sendo decidido, ele não abriu a boca. No versículo 11, ou 13 e 14, ele diz assim, leva também o seu irmão, Benjamim. E olha como é a despedida para Benjamim, ele só ouvindo. Jacó dizendo assim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Tipo, vai Benjamim, vai nesse ânimo, vai nessa alegria tua aí, que vai dar tudo certo. É assim que ele se despede, assim que ele vai. Então sai a comitiva e agora Benjamim está na comitiva. Quando eles chegam, José olha e começa uma cena de filme. É maravilhosa essa história. A história de José me empolga porque é uma das histórias que eu mais gosto dos personagens bíblicos, que ele é muito rica, porque eu não tenho muita coisa para falar hoje, então vamos correr. Então, quando José os olha de longe, ele vê o irmão menor e fala, aquele lá deve ser Benjamim. Então ele chega para os seus criados ali e fala assim, tire-os daqui, porque havia um local específico que o pessoal ia receber, ou comprar grãos. Tire-os daqui, leve-os para minha casa, porque eu vou servir uma refeição para eles em casa. Ninguém deve ter entendido nada, mas manda quem pode, obedece quem tem juízo. Os criados obedeceram, pegaram os irmãos de José, levaram para casa dele. Quando eles levam para casa dele, os irmãos, e como é triste carregar culpa nos ombros, né? Como é triste saber que você fez uma coisa errada, que um dia vai te pegar. Porque os irmãos já falam, cara, alguma coisa azedou, não é possível. Por que a gente está indo na casa dele? Eu falei, era porque a gente levou o dinheiro de volta no saco, a gente devia ter devolvido, era por causa disso, era por causa daquilo outro. Eles começam a argumentar entre eles, eles são tão desesperados que eles chegam pro mordomo da casa de José, que não tinha nada com isso. Falam, mordomo, sabe o que é? A gente não levou o dinheiro voltou por engano, mas a gente trouxe o dinheiro para devolver. Eles estão se justificando, achando que a coisa deu errado. Eles têm que ouvir do mordomo da casa do Egito, o mordomo da casa do Egito, olha o que eles escutam, calma! Versículo 23 do capítulo 43. A paz seja com vocês, não tenham medo. O vosso Deus, o Deus do vosso pai, ele vos deu o dinheiro, fique tranquilo. Olha aqui, Simeão, olha a lição que eles aprendem do mordomo egípcio. Aí você vê se José tinha princípios de Deus na casa dele ou não. Porque um mordomo do Egito fala assim, foi o Deus de vocês, o Deus de vocês que fez. Vocês não estão entendendo? Vocês estão com medo? Olha que interessante. E aí, eles preparam presentes, vai acontecer a grande festa ou a grande refeição na casa de José. Simeão já voltou então, Benjamim está ali. José chega na casa dele, levanta os olhos e vê Benjamim. E aí pensa na cena, Benjamim é o filho da mesma mãe, ou seja, é o seu irmão legítimo de sangue, e é o irmão mais novo dele, que ele quando foi embora, devia ser uma criança. Ele olha e fala, você é o mais novo? Ele, eu sou o mais novo. E ele diz assim, Deus te dê graça
meu filho. Deus te dê graça, meu filho. Deus te conceda graça, meu filho. A geração de Benjamim recebe graça sem nem ter feito nada. Ele não fez nada, ele só se levantou da casa dele e foi. Ele só foi obediente na sua missão. Ele nem abriu a boca. Este é o irmão? É, Deus te dê graça. É a primeira vez que há um registro, então, de que José sente aquele momento. Ele sente emotivamente aquele momento. Porque depois que ele diz oi para Benjamim, a Bíblia diz no versículo 30 que ele procurou um lugar correndo para chorar. Foi chorar, porque ele não se conteve quando viu Benjamim. Chorou em escondido, lavou o rosto e voltou para a refeição. Serviram ele e os egípcios à parte, porque os hebreus e os egípcios não podiam comer junto, e aí foram servir a refeição. E quando vão servir a refeição, o prato de Benjamim tem 5 vezes mais comida que o dos outros. Benjamim não estava entendendo nada, ninguém estava entendendo nada. Benjamim não tinha feito nada, a não ser levantar de casa, vir para a viagem, agora ele está sentado na frente de um príncipe do Egito, com a porção 5 vezes maior do que todo mundo. 5 é a expressão bíblica de favor e de graça. Não dá tempo de falar isso aqui, mas, por exemplo, 5 foram os ferimentos de Cristo na cruz. 5 foram as pedras que Davi pegou no ribeiro ali para, entre uma delas, ou na primeira delas, matar Golias. Então 5 é o número bíblico de graça. São 5 vezes. O favor imerecido de Deus estava sobre Benjamim só porque ele se levantou. Há uma simbologia nisso, eu vou tentar falar todas elas para você. Então, eles estão sentados ali, estão comendo. Os irmãos agora nem ousam reclamar porque a porção dele era maior, eles só estão ali, eles comem. José fala então, ok, terminou a comida? Vamos todo mundo embora, dá os cereais que eles querem, mas ele diz para os criados deles, põe de volta o dinheiro de novo e na taça na bagagem do mais novo, inclusive, põe a minha taça de prata, põe lá. Os criados, tudo bem, é isso. Aí os caras vão embora, sem saber que o dinheiro está de volta no saco, e principalmente sem saber que sobre o saco de Benjamim estava a taça do príncipe do Egito. Quando eles estão no meio do caminho, José fala, vai agora buscá-los. Eles são interceptados no meio do caminho e diz, como que vocês ousaram roubar o nosso senhor, como vocês ousaram roubar o nosso chefe? E o pessoal fala, imagina que roubo, que jeito nenhum. Se vocês encontrarem alguma coisa aqui, que seja morto aquele com quem foi encontrado. Tal a segurança que eles tinham, que eles não tinham roubado nada. Acontece que todos os sacos se abrem, obviamente encontra-se a taça de prata de José no saco de Benjamim, todo mundo rasga as vestes, chora, fala a casa caiu e todos voltam. Todos voltam para dizer, e agora? Agora nós vamos ficar presos aqui? Aí José fala assim, não, aí começa a revelação, hein? Se segura aí. Não, vocês não precisam ficar presos. O único que vai ficar preso aqui é o menor, é o que foi encontrado o roubo, ele roubou a taça de prata. Os irmãos de José eles estavam transformados. Era a prova para ver se eles estavam transformados. Se eles falassem, tá bom, Benjamim, paciência, cara, um abraço, vão virar as costas e vão embora. Mas aí começa um mistério, hein? A cena é essa então. José fala, com vocês eu não tenho nada, podem ir embora, mas o menor que me roubou vai ficar. Mas é com que cara eles voltam para Jacó, falam assim, Jacó, deu ruim. Ficou o menor. Eles sabiam que Jacó ia morrer de desgosto, ele já tinha perdido José, ia perder Benjamim. Aí começa um mistério, hein? Vem comigo aqui. Aí começa um mistério total. Porque quando tudo isso aconteceu, versículo 18, capítulo 44. Então Judá. Quem, pastor Felipe? Judá. Quem? Judá. Então Judá se levantou e falou, posso falar contigo? Posso falar contigo em particular? Judá conta toda a história. E versículo 33, ele falou assim, o que eu te peço é, libera o menor e deixa eu ficar no lugar dele. Você não entendeu? Vou te explicar aqui. Quem é o descendente da tribo de Judá? Que na hora da minha culpa se levantou, deixa eu ficar no lugar dele. Oh meu Deus do céu, está acontecendo alguma coisa sobrenatural aqui. Judá se levanta como a geração da substituição, como aquele que fala, eu vou substituir. A culpa era de Benjamim, mas eu vou assumir a culpa, eu fico no lugar dele. Judá se levanta. Poderia ter sido Rubem, poderia ter sido Simeão, Levi, Zacar, Naftali, poderia ser qualquer outro filho. Mas quem se levanta é Judá, com uma simbologia de que na hora do vamos ver, na hora que a terra precisa de um substituto, é um descendente de Judá que vai se levantar como substituto. Só segura essa aí. Então continua. Quando José vê aquilo e fala, calma aí, há compaixão entre os irmãos. José não segura mais a onda. E no capítulo 45 ele fala, agora eu vou me rebelar.
Eu sou José, porque antes, se você ler com detalhe, José só falava com eles através de intérprete. Eles falavam entre si sem saber que José conhecia o idioma deles. Então, mas José, na hora que ia falar, falava através de intérprete. Eles não tinham ideia que José era José. Então José se levanta e fala assim, chega dessa armação, sai todo mundo aqui, sai todos os criados, deixa eu ficar só eu com esses caras. E aí ele se revela, eu sou José. A Bíblia não diz se ele falou com o intérprete ou falou no idioma deles, mas você imagina a cara dos caras. A cara dos caras é demais. Você imagina a reação deles. Eles devem ficar, eu sou José. Eu sou José. Versículo 3, capítulo 45. Eu sou José. Olha a resposta dos irmãos. Eles não puderam responder porque ficaram atemorizados. Tipo, caiu o queixo. Como eu sou José? Não estou entendendo. Eu sou José. Agora começa a história maravilhosa de José. José é a figura bíblica do perdão. Porque ele podia ter falado, cara, agora eu tenho o poder de mandar matar, prender, soltar. Eu tenho o poder de fazer tudo. Mas deixa eu dizer a vocês, por que eu estou aqui? Disse José, chegam perto de mim, podem chegar. Não se entristeçam, não se irritem, versículo 5 do capítulo 45. Porque foi para conservar a vida que Deus me enviou na frente de vocês. Oh, meu Deus do céu. Eu estou falando de um jovem que teve a sua adolescência, a sua juventude interrompida com a traição de seus irmãos, que foi mandado, preso, morto, quase morto, jogado num buraco, que passou por prisão, que passou por cadeia, que comeu o pior pão do Egito, e que na hora que tinha a chance de retribuir em maldição dos seus irmãos, ele fala, fiquem tranquilos, eu só vim na frente. Foi por isso que Deus me enviou, não foi nem vocês. Vocês acharam que me venderam, mas Deus me enviou para cá. Eu tinha uma missão. Veja a maturidade de José, que tinha todo o poder de revanche nos seus irmãos, mas na verdade oferece perdão. Aí ele diz assim, vai ter muita fome na terra. Deus me enviou para conservar a nossa sucessão. Então eu tinha uma missão. Eu não me queixo daquilo que eu vivi. A Bíblia diz que os irmãos não têm nem o que responder. A única coisa que José fala assim, volta e conta para o nosso pai, conta para o meu pai, que José está vivo, anuncia a glória que Deus fez, anuncia a missão de Deus. Versículo 14, ele se lança no pescoço de Benjamim, chora. E o versículo 15 é a evidência do perdão bíblico, porque a Bíblia diz, José beijou todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E chorou sobre eles, só depois disso seus irmãos puderam falar. Eles não estavam até sem palavra. Que exemplo bíblico de perdão é esse? Que exemplo bíblico de não guardar mágoa e rancor no coração é esse? Nós temos muito que aprender com José. A vida dele foi completamente arruinada a olhos humanos. Foi completamente transtornado a olhos humanos. Ele foi separado da família, pela própria família. Ele foi enganado pela própria família. E quando ele tinha a chance de ter o poder na mão, e agora talvez até anunciar a morte sobre aqueles homens, ele disse, fiquem calmos, o propósito de Deus era maior do que esse. Vocês me feriram, vocês me magoaram, foi duro, mas vocês só foram usados por Deus para revelar propósitos maiores. Nós temos que aprender essa lição de perdão de José. José é um exemplo de perdão. E aí ele continua, volta então e conta lá. Conta para os nossos pais. A notícia, obviamente, corre, sai no Egito News, sai em todas as notícias do Egito, que a família de José tinha aparecido. Inclusive, Faraó disse, se apareceu, pode voltar, pode mandar buscar a tua família, e eles vão morar no melhor da terra do Egito. Só para você ver como José tinha favor com Faraó. Eles chegam, contam para Jacó. Jacó, a Bíblia diz, fica até sem palpitar, sabe? Dá uma paralisia em Jacó. Quando eles contam tudo, Jacó volta e fala, opa, é verdade mesmo, então chega, eu não vou morrer sem ver meu filho. E eles voltam, vai uma peregrinação, a Bíblia descreve o capítulo 46, toda a peregrinação de volta, 70 pessoas saem da família de Jacó e vão para o Egito encontrar José. Lá em Canaã, na terra onde estavam, havia fome, havia morte, eles voltam para o Egito, porque ali havia provisão. Deus estava guardando a sua descendência. Então o Deus que permitiu José passar pelo que passou, pelo sofrimento que enfrentou, pelas dores que viveu, é o Deus que cuidou do seu povo. Então as dores que você passa em um momento, pode ser o livramento do povo lá no futuro. Deixa eu dizer mais uma vez, as dores que você passa no presente, pode ser o livramento da tua família lá na frente. O preço que você paga agora é um preço de bênção que vai ser colhido lá na frente. Então José, eu te ensinei a não reclamar. Nunca a Bíblia registra a murmuração de José. Nunca. Preso na cadeia, enganado por Potifar, traído pelos irmãos, agora no palácio. Nunca ele reclamou. Ele sempre enxergou o lado da bênção.
Ele sempre chegou ao lado das coisas grandes que Deus ia fazer. Então Jacó começa a voltar, ou ir de encontro a José, e eu posso imaginar, dá pra fazer um filme do reencontro, o reencontro, quando José reencontra seu pai, tá lá em Gênesis 46, a partir do versículo 28, Judá foi na frente para dizer onde era o caminho, e de repente eles se encontram. Eu tô resumindo aqui, mas eles voltaram, eles vieram de Canaã pro Egito com pompa e circunstância. Faraó mandou os carros, pra galera não precisar nem andar. As carroças, os carros de Faraó foram buscar as crianças, a família. Não, as crianças não vão andar, as mulheres não vão andar. Sobe nos carros. Eles vieram em honra. Então eles chegaram em honra. Lembra comigo que no Egito, aquela época, era o lugar onde todos os povos vizinhos imploravam por um grão. Agora Deus manda uma comitiva do Egito buscar o seu povo, buscar a raiz do seu povo, para ali passar por um tempo de provisão. O plano de Deus é muito maior do que o nosso, é muito 1000 vezes maior do que o nosso. O plano dele é perfeito. Então a dificuldade momentânea de José agora estava fazendo sentido. Ele se reencontra com seu pai no versículo 29, abraça o pescoço do outro, choram por longo tempo, e Israel que é Jacó, disse, agora eu posso morrer em paz e tranquilidade, porque eu vi o teu rosto e você está vivo. Que reencontro! Que reencontro! Estava tudo valendo a pena para José. Finalmente ele estava entendendo os sonhos que ele tinha aos 17 anos e ninguém entendia, que todo mundo se curvava a ele. Finalmente ele entendeu que o propósito de Deus era muito maior para a vida dele, que ele teve que passar por enganos, por prisões, por humilhações, mas agora Deus o podia usar como instrumento. E ele era um cara que tinha um coração perdoador. Ele apresenta a sua família para Faraó. Esses são meus irmãos, são criadores de gado. Ele usa do favor que ele tinha para trazer favor para sua família. Uma família que o desprezou, os irmãos que o desprezaram. Você está acompanhando comigo, eu sei. E o Faraó disse, se você encontrar inclusive neles caras bons aí, põe para cuidar do meu gado. Põe para cuidar das minhas coisas, ou seja, favor. Eles vão comer o melhor da terra. E olha o que a Bíblia diz. No capítulo 47, versículo 11. José estabeleceu seu pai. José estabeleceu seu pai. Deu posses para o seu pai na terra do Egito. Versículo 12. José sustentou de pão o seu pai e seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo o número dos seus filhos. Aí você vê se não há um exemplo bíblico maior de perdão do que esse. Como que o cara é sangue frio o suficiente para falar, vem ainda, eu vou te sustentar. Eu estou falando de um cenário de crise. Todas as nações passavam por crise e o Egito tinha provisão justamente pela visão que Deus tinha dado a José. E ele chega, pai, irmãos, eu vou sustentar vocês com pão. Pá! Não havia pão na terra do Egito. Não havia. E a coisa só começou a piorar. O povo foi vendendo pão quando não tinha mais... Perdão, foi comprando em dinheiro pão quando não tinha mais dinheiro. Vendia o gado, quando não tinha mais gado, vendeu a própria terra. Todo mundo virou escravo de Faraó. E a família de José estava guardada. Chega o tempo que Jacó adoece. Já está velhinho, ele vai morrer. Versículo 48. Perdão, capítulo 48, ele está para morrer. Quando ele está para morrer... É tradicional que o patriarca vá juntar sua família, mas ele tem um momento também reservado com José, porque é tempo dele abençoar a linhagem de José. José tinha 2 filhos, você já leu comigo, um chamava Efraim, o outro Manassés, o mais velho Manassés e o mais novo Efraim. E Jacó parece estar meio velhinho, parece estar meio já meio longe dos seus sentidos naturais, sem enxergar direito, mas José traz os filhos para ele abençoar, e na hora dele abençoar, a Bíblia diz que ele cruza as mãos. E a destra dele vai sobre a cabeça do filho mais novo. Não é a tradição. A destra, a mão de bênção, é sempre sobre o filho primogênito. Mas ele cruza as mãos. José até fica meio bravo, fala assim, não, abençoa o primogênito primeiro. Ele diz, eu sei o que eu estou fazendo. Efraim vai crescer mais do que Manassés. Você vai ver lá na frente que inclusive ele vai assumir o legado de José nas tribos de Israel. Isso é lá na frente. Mas isso é só para te mostrar o controle de Deus total e absoluto em todas as coisas. Jacó adoece e morre. Mas antes de morrer ele diz assim para José, José, faz só uma coisa, me jura, eu não vou ser enterrado no Egito, eu preciso ser enterrado na minha terra. E aí ele morre, é feita uma procissão, que é um negócio high-tech, sobrenatural, top master. Vai uma procissão do Egito enterrar Jacó, e lá na frente a gente vai ver onde ele foi enterrado, tá? Mas antes dele morrer,
ele junta todos os seus filhos. E aí, o capítulo 49 de Gênesis, ele é muito interessante, porque ele vai falar bênçãos e profecias. A hora do patriarca de uma família morrer, ele era cheio do Espírito, ou era cheio de poder de profecia, e ele profetizava, ele abençoava e profetizava sobre os seus filhos. Então ele junta filho por filho e começa a falar. O capítulo 49 é esse. Algumas coisas eu quero te trazer como entendimento, como revelação. Olha lá. Antes dele adoecer, quando ele estava para morrer, quando ele viu que ia morrer, ele junta a família. Aí ele começa a dizer, capítulo 49, versículo 3. Rubem, você é isso, mas infelizmente você não vai ter bênção porque você subiu no meu leito. Ou seja, você lembra que lá no capítulo 35, versículo 22, você leu isso? Teve um momento que Rubem deitou com Bila, que era concubina de Jacó. Então, infelizmente, ele plantou maldição e ia colher a consequência. Deus perdoa, como eu já te disse, mas há uma consequência. Então, ele vem começando a liberar bênção sobre os filhos. E aí eu quero começar a chamar atenção para alguns filhos. O versículo 8, ele fala, Judá, meu Deus, Judá, os teus irmãos vão te louvar, Judá. A tua mão estará sobre a cerviz dos teus inimigos. Os filhos do teu pai se inclinarão a ti. Essa é a bênção do primogênito, ele está dando sobre Judá agora. Judá, todos os teus irmãos vão te louvar, sobre a tribo de Judá. Aí agora, eu estou falando de Jacó, hein? Ele está profetizando bem sobre um filho. Olha o que ele fala, versículo 9. Judá, você é um leãozinho. Da presa subsiste, filho meu. Você domina a tua presa, você é um leãozinho. Você se encurva e deita como um leão. E como uma leoa. Quem vai te despertar? Você está comigo aqui? Quem vai despertar o leão da tribo de Judá? Judá, você é como um leão. Judá, você é como um leão. Vai chegar um dia que você vai despertar. É isso que ele está dizendo em Gênesis 49. Em Gênesis 49. Ele continua. Judá, o cetro de autoridade. Cetro é o que o rei usava nas mãos para julgar, tá? Mostrava a autoridade dele. Judá, o teu cetro, ou o cetro não vai ser arredado de ti. Ou seja, sempre vai ser teu o comando. O bastão não vai sair dos teus pés. O comando é teu até que venha Siló. Eita! E a ele obedecerão os povos. Pastor, não estou entendendo nada. Calma. Quem é Siló? Sabe o que significa Siló em hebraico? Aquele a quem pertence. Então vamos falar em português aqui. Judá, o comando nunca sairá das tuas mãos, até que venha aquele a quem o comando pertence. A ele obedecerão os povos. E quando ele vier, ele vai amarrar o jumentinho na videira, o filho da sua jumenta, a videira mais excelente. Provisão, prosperidade, isso que ele está falando. Ele vai lavar as suas vestes no vinho, a sua capa vai estar lavada no sangue das uvas. Quem é o descendente da tribo de Judá que ia se lavar ou lavar sua capa no sangue? Eu não quero que vire pregação, mas é Bíblia. Jacó está falando de Jesus Cristo. Jacó está tendo a revelação do próprio Jesus Cristo. Meu Deus, como a Bíblia é rica, como a Bíblia é maravilhosa. Jacó está dizendo, há sobre Israel uma bênção, há um comando, há alguém como Judá, que na hora da guerra, na hora da luta, na hora do vamos ver, ele se levantou. Na hora que Benjamim ia ficar preso, ele se levantou e falou, não, eu vou ficar no lugar. Há uma geração que substitui. Há um descendente da tribo de Judá que vai dizer, eu vou ficar no lugar de todos. A culpa era de todos, mas eu vou ficar no lugar. Oh, meu Deus. Ele profetiza sobre Judá. Ele continua profetizando sobre todas as outras tribos. E aí eu quero finalizar esse capítulo falando sobre o que ele diz para Benjamim. Ele diz assim, Benjamim, você é um lobo que despedaça. Você tem força, lá no versículo 27. Pela manhã você devora a presa e de tarde você já está repartindo. Ou seja, você tem tanto vigor que você caça e no mesmo dia você já divide o resultado da caça. Você é um cara de vigor, Benjamim. Pastor, não entendi, vou te explicar. Existem alguns paralelos na história de José e Jesus Cristo. Eu fiz questão de anotar para você. Então eu vou te dar um segundo, enquanto eu bebo uma água, para você pegar um papel e caneta e anotar. Se você não conseguir anotar agora, você vai anotar depois, você vai assistir essa live depois. A história de José é muito rica porque é um exemplo de perdão. Mas José é um exemplo bíblico, ou é uma figura bíblica do próprio Jesus. Nós vamos começar a aprender desde agora então, que o Antigo Testamento, ele fala em
em figuras e sombra do que vai acontecer no novo. Então vamos ler de José? Por exemplo, José, eu anotei aqui enquanto eu estava fazendo a minha devocional. José foi traído pelos seus irmãos. Jesus também foi traído. José, quando viu Benjamim, saiu para chorar, em Gênesis capítulo 43, versículo 30. Jesus também sozinho foi suar sangue no Getsemane, antes de oferecer redenção. José preparou uma mesa para sentar com seus irmãos, Gênesis 43, versículo 33. O Salmo 23 diz que ele prepararia uma mesa na presença dos meus adversários. O que é preparar uma mesa, se não sentar no meio dos egípcios? Foi o que José fez. Assim como o próprio Jesus Cristo preparou uma mesa para os seus discípulos antes de subir à cruz. O cálice de José transbordou na mão de Benjamim. Assim como o cálice transborda em Salmo 23. E assim como ele foi para o Getsemane e falou: Senhor, se for possível eu não quero o cálice, mas não é a tua vontade, é a minha. Estão comigo aqui? Tá anotando? A porção de Benjamim, em Gênesis 43, 34, foi 5 vezes maior do que a porção dos seus irmãos. 5 é o número da graça, já te disse, são os ferimentos de Jesus na cruz. José teve que ir para o Egito, para que do Egito pudesse vir depois a salvação de Israel, que nós vamos ler. Jesus, ao nascer, pelas ameaças do rei da época, a família dele foge para o Egito. E do Egito eles voltam novamente. Estão aqui ou não? José perdoou seus irmãos, no versículo 5 do capítulo 44. Jesus perdoou nossos pecados. Judá se ofereceu em troca. Gênesis 44, 33. Judá se ofereceu em troca. E Jesus é o leão da tribo de Judá que se ofereceu em troca por nossas vidas. José sustentou a sua família. Gênesis 44, versículo 11. Jesus é a provisão para a nossa família. Então aqui, deu tempo de anotar? Eu sei que você vai anotar depois. Senhor amado. Agora, olha que maravilha, vem comigo. A geração que vem depois de José, que é a figura de Jesus, é a geração de Benjamim. É a geração que foi protegida por Judá, ok? Então José é a geração que representa a figura de Jesus, que foi para o Egito, para do Egito trazer salvação, e depois dele tem uma geração de Benjamim. Então depois da geração de Jesus, tem que haver uma geração de Benjamim. Qual que paralelo é esse, pastor? Se José teve Benjamim para continuar, Jesus Cristo teve o apóstolo Paulo, que continuou depois dele. E o apóstolo Paulo na Bíblia é a figura do avanço do apostólico, é o avanço daquele que o reino não para, que apesar das feridas nunca para. Agora, se você ler a Bíblia em Romanos, e nós vamos chegar lá um dia, de que tribo era o apóstolo Paulo? Alguém me responde? Eu mesmo respondo. Da tribo de Benjamim. O apóstolo Paulo é a figura que Jacó está dizendo em 49. Você é como um leão, você é como um lobo que despedaça a sua presa. Você tem vigor, você caça e no mesmo dia você já divide o resultado da tua caça. Paulo, o vigor que você tem não é porque você nasceu com esse vigor, é porque foi profetizado sobre ti lá quando Jacó estava morrendo, no começo da tua tribo. Então só segura essa aí. Continua a Bíblia, quer beber água? Capítulo 50, Jacó morre, como eu já te disse, ele é embalsamado, os médicos do Egito o colocam embalsamado, ele fica 70 dias sendo celebrado. Essa era uma honra de chefe de estado no Egito, só os faraós tinham essa honra. Jacó é honrado na mesma porção dentro do Egito. José pede autorização de Faraó, sai para enterrar o seu pai numa comitiva, uma grande comitiva, e ele enterra o seu pai exatamente no mesmo local que Abrão tinha comprado. Lembra que eu disse lá, quando a gente leu o capítulo 16, que Abrão comprou uma terra para ter uma semente de Canaã? Nesse mesmo local onde Abrão já estava enterrado, onde Sara estava enterrado, agora Jacó é enterrado também. Lia já estava enterrado lá, Isaac já estava enterrado lá, e assim vai. Tudo bem? Isaac estava sendo enterrado lá. Muito bem. José continua sendo bondoso com seus irmãos, mesmo depois da morte de seus pais, do seu pai, porque o seu irmão fala: cara, agora Jacó morreu, agora finalmente a vingança vai vir. Só porque você vê como é ruim carregar um sentimento de culpa a vida toda. Os irmãos estavam esperando o tempo que José ia chegar e falar: agora meu pai morreu, agora é com a gente aqui, agora vamos resolver com vocês. Sabe o que acontece? Versículo 19 do capítulo 50, é a grande lição da vida de José. Não temam. Acaso eu sou Deus no lugar de vocês?
Acaso eu sou Deus? Vocês erraram contra mim, mas eu sou Deus para querer errar contra vocês? Eu não sou Deus. Na verdade, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Oh, meu Deus, quando a gente começa a entender a soberania de Deus, a gente não anda mais com amargura, a gente não anda mais com perdão retido, a gente anda livre. Ele habitou ali e morreu. Morreu, esperando que um dia os ossos dele seriam levados de volta para a terra dele. Isso aconteceu lá na frente, a gente vai ler quando Josué fez isso. A história de José termina assim, mas é uma história que a gente tem que parar para pensar. A história de José dá um livro. Quem sabe um dia eu só escrevo um livro sobre José. Porque ele é uma figura bíblica do que é perdão, do que é maturidade, do que é ter uma missão na terra e não sair dessa missão. A história termina assim. E vai começar nesse mesmo dia aqui agora uma outra história maravilhosa. Não sei que história é melhor que a outra. Porque sim, José morre. O capítulo 1 de Êxodo. Já, glória a Deus, terminamos um livro já da Bíblia, hein? Menos de uma semana já atravessamos o Gênesis. Começa então o Êxodo, capítulo 1, e ele se preocupa em falar da descendência. Isso é muito presente na cultura judaica, então não pule essas partes. Sempre que ele fala de descendência, tem coisa importante para a gente extrair de lá. Então ele vem dizendo, tipo as credenciais, aqui é a família, plá, 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 Rubem, blá, blá, blá. Só que sobre eles havia a bênção de Abraão, a bênção do próprio Senhor. Então eles começam a ser fecundos, começam a multiplicar, começam a prosperar na terra do Egito. Só que José já tinha morrido, e o que acontece? Faraó também morre. E começa a reinar um faraó que nem conhecera a José, a Bíblia diz. Ou seja, os tempos são outros. E os egípcios começam a olhar e falar, cara, esse povo está crescendo demais. Vamos tentar fazer alguma coisa para interromper o crescimento deles. Eles tentam interromper o crescimento, e cada vez que eles tentam, eles crescem mais ainda. O faraó chega ao ponto de falar, cara, vamos fazer o seguinte, parteiras, vocês que fazem o parto das hebreias, se nascer menino, mata. Deixa só as meninas viverem. As parteiras falam, eu não vou fazer isso, o Senhor abençoa as parteiras por causa disso. Até que o faraó fala, então vamos fazer o seguinte, ele dá uma ordem, agora o exército está envolvido na história. Todo menino que nascer, todo homem que nascer, porque senão eles vão se tornar fortes demais, vão se tornar um exército que vai nos controlar, que vai nos comandar. Todo menino que nascer, mata, joga no Nilo, manda matar, ok? Depois que ele faz isso, entra na história, entra no cenário, um outro personagem que agora a gente vai ler sobre a vida dele durante todo o livro de Êxodo. Entra na história uma família descendente da tribo de Levi, um homem da tribo de Levi se casa com uma mulher da tribo de Levi também, e eles têm um bebê, nesta época. Esse bebê nasce no meio dessa ameaça, então, de que todo o bebê homem teria que ser jogado no Nilo e morrer, ok? Deus dá uma estratégia, então, para esta mãe, para esta família, e começa, então, lá no versículo 1 do capítulo 2. No versículo 3, a mulher concebeu, deu à luz a um filho e conseguiu escondê-lo. Imagina que é esconder uma criança por 3 meses. Quando ela viu, não dá mais para esconder, e se descobrirem que é um bebê, menino, vão matar, Senhor, eu preciso entregar a ti. E aí ela coloca num cesto, põe na água, reveste de betume, e no curso das águas que esse bebê seja cuidado pelo próprio Deus. Ué, essa história tá meio parecida, não tá? Não houve outro momento na Bíblia já que na hora que as águas iam subir, ou que as águas iam se representar morte, porque as águas nessa hora era morte, Deus não mandou um homem entrar num grande cesto revestido de betume para ser preservado? Não é. A mesma história está se repetindo. Só que agora é José, dentro de um cesto muito menor, obviamente, revestido de betume, dizendo, vai, eu vou cuidar. O cestinho começa a andar nas águas, só que a irmã Miriam, a mais velha de Moisés, amando da mãe, fica olhando para ver onde o cesto vai dar. Por coincidências divinas e, óbvio, propósito divino, o cesto dá bem onde a filha do faraó, que tinha ordenado matar as crianças, está. Ó, que lindinho, pega um nenê, mostram. Quando ela mostra, a irmã já esperta, já pula do lado e fala, ó, se você quiser, eu inclusive consigo uma criada para cuidar desse bebê. Agora a filha do faraó já criou um afeto, como que o faraó vai mandar matar esse bebê? Então ele diz assim, então faz o seguinte, a moça fala, tudo bem, acha alguém aí para criar esse bebê. A filha vai lá e volta para a própria mãe. Então aí há uma figura bíblica de confiança. Quando eu entrego ao Senhor ao curso das águas, Ele me devolve. Quando eu entrego ao Senhor e coloco nas mãos dele, Ele me devolve. Mas agora Ele me devolve legalmente. Legalmente agora ninguém pode matar esse bebê. Ele é protegido da filha do faraó. Mas os primeiros anos de sua vida, ou seja, os anos que vão constituir a base moral, a base religiosa, a base de crença, quem vai imputar, quem vai constituir é a própria mãe.
Então a mãe não anda mais escondida, ela podia ter escondido o filho, mas ela escolhe entregar nas águas, e as águas, ou o próprio Deus, devolve a ela. Ela cria o filho então, quando chega a idade do filho que cresceu, ele vai para ser cuidado por Faraó. Então agora pela família de Faraó. Então agora nós temos um jovem que cresceu na sua primeira infância com conceitos hebraicos e agora está dentro dos conceitos egípcios. Imagina a confusão. Ele se vestia como egípcio, falava como egípcio, aprendia as crenças dos egípcios, mas a sua base era uma base hebraica. Isso gera tanto conflito nele que um dia ele andando, o capítulo 2 está dizendo isso, um dia ele andando, vê um egípcio descendo a lenha, porque agora o povo de Deus já tinha se tornado escravo. Eles tinham falado, vamos escravizar esse povo aí, senão eles vão crescer, vão perceber que são grandes demais, vão nos dominar. Então um dia vê um egípcio chicoteando, tratando mal um hebreu, a sua raiz hebraica fala mais forte, ele vai lá e mata o egípcio. Olha de um lado, olha do outro, versículo 12 diz, se eu não me engano, é isso aí, versículo 12, capítulo 2, olha de um lado, olha do outro, mata o egípcio, esconde na terra. Fala, meu Deus. Só que aí começa um conflito sobre ele mesmo de identidade. Quem eu sou? Sou egípcio, sou hebreu, o que eu sou? E, obviamente a aparência dele era muito mais para egípcio, mas ele na vestimenta e no estilo de vida a aparência era de hebreu, mas o estilo de vida era de egípcio, ele não sabia direito o que era meio que um peixe fora d'água nos dois lugares. Só que no versículo 13 ele fala, cara, agora acho que achei minha chamada, identifiquei quem eu sou, eu vou sair protegendo o povo. Aí ele sai para andar na rua, dois judeus estão brigando, dois homens hebreus estão brigando, e aí ele fala assim, gente, para de brigar. Achando que ia achar favor, e aí um dos hebreus fala, você tá doido? Você acha que é nosso juiz? Vai matar a gente também igual matou o egípcio? Aí ele fala, ei, a casa caiu, o pessoal sabe o que eu fiz. E aí ele foge. Só que imagina na cabeça de Moisés, como ele está fugindo, ele não sabe dizer quem ele é. A sua identidade não foi definida. Ele não sabe se é hebreu, não sabe se é egípcio. Na verdade agora não é nenhum dos dois, ele foge. Ele foge até uma terra chamada Midian. Midian em hebraico se chama conflito. Conflito estava na vida dele agora. Ele senta ali no poço, sempre o local de poço era o ponto de encontro, onde os caras encontravam as esposas. Ele encontra a filha de um homem daquela região, vamos ler aqui. Acaba se casando com ela, o nome dela era Zípora. Ótimo. Tendo elas voltado para Reuel, seu pai, versículo 18 do capítulo 2... Ele acaba se casando com uma mulher chamada Zípora. Tem um filho com ela chamado Gerson. Gerson significa estrangeiro, peregrino. Era a figura do distanciamento que ele tinha de sua própria identidade, ele não sabia quem era. Até que um dia, porque Deus tem propósitos, ele estava esquecido, a vida dele era fazer o quê? Era isso, da casa da mãe dele para o conforto do palácio, para agora trabalhar para o seu sogro Reuel, na terra de Midian. Quando ele está andando, versículo 1 do capítulo 3, ele está apacentando o rebanho do seu sogro, perdão, do rebanho de Jetro, seu sogro. Falei Reuel, não, ele li errado, Jetro, óbvio. Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Ele levou o rebanho para o lado ocidental do deserto e chegou no Monte Horebe, monte de Deus. Ele chega no monte. Quando ele chega no monte, a Bíblia diz que o anjo do Senhor estava ali numa sarça ardente. Só que a sarça não se consumia. Ela pegava fogo, mas não se consumia. Aí você fica olhando e fala, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Que loucura é essa? Que figura é essa? Para mim, é Deus mostrando Moisés para o próprio Moisés. Ele está dizendo, Moisés, tudo está tentando te queimar na vida, mas você não se consome. O fogo está sendo forte sobre você, mas você não se consome, Moisés. Você não se consome, Moisés. Ele fala, eu vou tirar minha sandália, ou vou ver o que está acontecendo ali, e o Senhor fala, tira a sandália, o lugar que você está é santo. Sandália representava caminhada. Não importa o que você caminhou até agora, não importa onde você pisou para chegar até aqui, importa que eu vou começar uma nova história. Tira a sandália, ele tira a sandália e chega perto. E Deus começa a falar com ele. Eu sou, versículo 6, eu sou o Deus do teu pai, eu sou o Deus de Abraão, sou o Deus de Isaac, sou o Deus de Jacó. Ele começa a relembrar de toda a linhagem de onde Moisés havia vindo. Eu sou o Deus de toda essa história aí. Agora eu vou livrar o egípcio, vou conduzir vocês para uma terra que manda leite e mel. Vem, eu vou te enviar. Versículo 10, eu vou te enviar. Sabe qual é a primeira resposta? Pensa na cena. Ele vê o fogo pegando, uma voz falando com ele. A primeira resposta, a primeira afirmação de Moisés, na verdade é a pergunta que ele fazia a vida inteira. Versículo 11 ele diz assim, Senhor, quem sou eu?
Quem sou eu? Só me explica isso. Quem sou eu para livrar o meu povo da mão do Egito? O seu conflito de identidade se manifesta ali. Quem sou eu? Quem sou eu para fazer alguma coisa desse jeito? Quem sou eu, meu Deus? Quem sou eu? O Senhor ignora, ele não responde. Porque ele diz assim, eu vou ser contigo. Eu vou ser contigo. Aí Moisés fala assim, tá, então já que não deu muito efeito eu perguntar quem sou eu vou inverter a pergunta. Quem é você? Porque eu estou vendo o Senhor falando comigo. Entende como uma pergunta que quer entender a identidade dele mesmo e da própria pessoa que falava com ele. Moisés cresceu numa cultura politeísta. O egípcio tinha vários deuses. Deus sol, Deus lua, Deus mato, Deus chão, Deus grama, Deus papagaio, Deus tudo. Tudo era um Deus no Egito. E ele fala assim, ok, dos deuses que me foram ensinados no Egito, quem é você que fala comigo? Aí Deus fala, não, você não entendeu. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Você pode ter convivido com vários deuses em letra minúscula na tua vida, mas finalmente você encontrou o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. O eu sou vai te enviar. O eu sou te manda ir. O eu sou. Deus dá vários sinais a Moisés. Ele fala, mas como o povo vai saber que o Senhor é comigo? Então joga a vara aí no chão. Joga a vara. Vê se pega pela cauda, porque agora virou uma serpente. A vara vira uma serpente, ele pega pela cauda. Pegar pela cauda era loucura, porque a serpente ia virar e morder, mas ele entra no sobrenatural e pega pela cauda. Olha a tua mão, tá com lepra, põe tua mão no peito de novo, tá curado. Eu sou contigo, Moisés, vai! Só que aí começa um negócio que você tem que tomar atenção. Versículo 10 do capítulo 4, Moisés fala de uma limitação que ele tinha. Ele diz assim, Senhor, só me deixa lembrar um detalhe aqui. Eu nunca fui eloquente. Nunca fui e nunca serei, Senhor. Eu sou pesado de boca, eu sou pesado de língua. Sabe o que o original significa? Eu sou gago. Então Moisés está falando, Senhor, eu, como que o Senhor me chama como gago? Como um cara que não é eloquente nas palavras para falar para o homem mais importante do Egito. Como que eu vou falar? Como se a minha maior limitação é a fala? Deus estava começando a mostrar que é na nossa limitação que Ele nos faz grandes. Que a minha limitação, quando encontro o poder dEle, deixa de existir. Moisés, você não é eloquente, você não sabe falar direito? Ok, aí vai ser o maior milagre de Deus ainda. Mas Moisés ainda estava com esse medo. Senhor, envia outro. O Senhor fala, ei meu Deus, quando você chegar lá vai ter um Arão. Arão vai ser junto contigo, fica tranquilo. Deus fala com Arão, olha, era tipo um WhatsApp direto, Deus fala com Arão, Arão vai encontrar Moisés fora do povo ainda, eles se encontram, Moisés conta toda a história, e aí Arão, que era um sacerdote do povo, tinha respeito do povo, chega e conta essa história, e o povo respeita. Capítulo 5, começa então Moisés e Arão chegando para falar com o faraó. É óbvio que vai dar certo, Deus falou comigo, eles chegam para falar, o faraó fala... Não só não vou deixar ir, mas eu acho que vocês estão com tempo de sobra demais para ficar com essa coisinha de querer clamar ao Senhor, de sacrificar no deserto, vai aumentar a carga do trabalho. Então quando Deus nos dá uma promessa, às vezes não acontece de imediato, tem vezes que até piora antes de acontecer. Então aqui, piora antes de acontecer. Então, vou piorar sobre vocês. Vou piorar a carga sobre vocês. E aí, eles começam a trabalhar mais, aí Moisés entra em parafuso e fala assim, cara... Como assim? Senhor, será que o Senhor me chamou mesmo? Pô, eu fui mexendo no negócio, estava quieto, agora o faraó piorou. Sempre o tempo inteiro, o que vinha sobre a cabeça dele era dúvida. Ele sempre falava da sua limitação, porque quando Deus tem coisas grandes nas nossas vidas, Satanás sempre vai tentar reforçar as nossas limitações. Olha o que ele falava e continuava a mesma história. No capítulo 6, versículo 12, Moisés falou, Senhor, os filhos de Israel não me ouvem. Como o faraó vai me ouvir? Olha o que ele fala. Eu não sei falar bem. Eu não sei. Ele termina o capítulo 6 dizendo assim, Senhor, eu não sei falar bem. Como o faraó vai me ouvir? Ele termina pensando na sua limitação. Mas Deus tinha com ele uma aliança. A aliança que teve que ser dura. Tem um texto aí que às vezes é difícil das pessoas compreenderem, que se eu não me engano está lá no capítulo 2. Não, está no capítulo 4, versículo 24, que fala
que na hora que Moisés foi falar com seu sogro Jetro, ele chegando para Jetro, ele apresenta que quer voltar, o Jetro fala, tudo bem, pode voltar, e no caminho de volta, no capítulo 4, versículo 24, tem uma história meio estranha, porque o Senhor o chamou, ele está indo cumprir a missão do Senhor, e de repente a Bíblia diz no versículo 24 que o Senhor apareceu e queria matar Moisés. Você fala, como assim? Não estou entendendo nada. Aí dá um nó na cabeça. Por quê? Porque o filho dele não era circuncidado. Gerson não era circuncidado, Moisés o era, porque ele era de família hebraica, e aos 8 dias de vida ele foi circuncidado. Agora, se ele sabia esse princípio, ele cresceu dentro desse princípio, por que ele não circuncidou o filho dele? Porque ele estava se conformando com os costumes dos midianitas, que só circuncidavam filhos na adolescência, e não nos primeiros dias de vida. Então Deus aparece para o matar, para dizer, olha, se você não alinhar a tua aliança comigo, você não vai estar pronto para cumprir a tua missão. Então, em outras palavras, não queira cumprir a minha missão na terra, não queira se levantar para falar do meu nome, se você não tem aliança comigo. Isso é morte para a tua vida. Hoje em dia, graças a Deus, ele não mata fisicamente, mas quantos homens e mulheres têm se levantado para cumprir a missão de Deus e não têm aliança com ele? Estão mortos espiritualmente, estão mortos, não produzem vida. É isso que quer dizer. Então, quando acontece esse momento, a mulher vem e circunda rápido os Gerson e Deus fala, tá bom, agora você tem aliança comigo. Agora, a grande cena do próximo capítulo, e eu vou abrir aqui já os comentários de hoje. A grande cena do próximo capítulo é, poderia Deus usar um homem que não sabe falar para falar? Poderia Deus usar um homem que não sabe falar para derramar bênção de Deus? Agora eu quero te dizer a resposta do Senhor. Quando Moisés apresentou a sua limitação para Deus, eu estou em Êxodo capítulo 4, versículo 10. Mais uma vez ele fala, Senhor, eu sou pesado de língua. Eu sou pesado, Deus, eu não consigo falar. Ah, meu Deus, olha a resposta de Deus para ele. Moisés, quem fez a boca do homem? Eu estou em Êxodo 4, versículo 11. Quem fez o mudo, o surdo ou o cego? Não sou eu, Senhor? Vai agora, eu serei com a tua boca, eu te ensinarei o que você tem que falar. Vai agora, eu te ensinarei. Eu te ensinarei. Então Moisés, Felipe, Joana, Tadeu, todos os nomes estão aparecendo aqui. Quando Deus te der uma missão e Satanás fizer que você olhe a tua limitação, entenda, o Deus que te comissionou vai te ensinar o que fazer na hora que for preciso. Moisés, será que você vai ou não? A cena do próximo capítulo, do episódio de amanhã é o versículo 30 do capítulo 6, que é o último versículo da leitura de hoje. Ainda é Moisés falando, Senhor, eu não sei falar, como o faraó vai me ouvir? A pergunta é, será que ele vai se levantar? E como Deus vai cuidar dessa história? Não perca, amanhã nossa leitura vai de Êxodo capítulo 7 até o capítulo 20. Que Deus possa te abençoar. Sei que falei demais hoje, mas falar do começo, falar de toda a história de José, que para mim é maravilhosa, e falar da história de Moisés, no comecinho, em uma hora, é um milagre. Então, muito bem, alguém está me perguntando aí, eu vou te responder, tá? A primeira pergunta que eu li, o que é betume? Betume era um conservante, era tipo uma pasta preta que você passava, sabe aquele isolante que existe hoje? Aquele vedador que existe hoje? É o betume da época, ele não deixa que a água que está fora entre dentro. Então betume é a simbologia de que o que está fora não entra, o que está dentro não sai. É óbvio que hoje nós temos um betume. O nosso betume hoje é o sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz. Nós passamos o sangue sobre nós. O que está fora não nos atinge. E o que ele colocou no nosso coração também não sai. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, um abraço. Assiste de novo. Essa live tem muita coisa rica para você. Assiste mais uma vez. Amanhã a gente está junto de novo. Deus te abençoe. Um abraço para todos vocês. Eu amo vocês. Estou muito feliz. Tem muita gente junto conosco aqui nesse projeto. Deus te abençoe em nome de Jesus.